Durante os últimos 3 dias, a gente viu o mercado cripto cair, levando o Bitcoin e todas as altcoins para uma queda que pode assustar muita gente. A pergunta que fica é: será que está na hora de voltar a comprar ou será que essa queda ainda vai continuar por alguns dias? Nesse vídeo, eu vou dar a minha opinião no que pode acontecer do mercado, o que eu espero nos próximos dias e o que eu estou fazendo, a minha estratégia durante essa queda. Depois do BTC ter atingido um novo all-time high, fazendo com que o mercado fechasse alguns meses no positivo, essa semana a gente voltou a ver sinais de pânico durante essa queda. Isso pode indicar 3 coisas. Ninguém tem um plano de compra ou venda, as pessoas estão alavancadas mais do que deveriam no mercado e muitas delas deram all-in nas altcoins e nas meme coins. Por isso que quando acontece uma queda dessas, as pessoas entram em pânico, começam a vender porque acham que o mercado vai cair de novo, porque estão acostumadas ainda com o mercado de baixa, e é aqui que elas acabam perdendo dinheiro para quem já tem um plano traçado sobre o que fazer nessas quedas. Apesar de parecer que tudo vai cair e que a gente ainda não está numa bull run, essas quedas, esses pullbacks que o mercado dá, são muito positivos para que as altas continuem saudáveis no longo prazo. É impossível uma bull run começar hoje e o BTC subir por 1 ou 2 anos seguidos sem ter alguns meses ou semanas ou dias de queda. É literalmente aquele ditado que fala voltar para pegar impulso. Se a gente vir aqui no TradingView e der uma olhada no que aconteceu com o BTC nesses últimos meses, eu vou trocar para o gráfico de um mês e a gente vai ver que a gente teve, com essa alta do BTC, a gente teve 2, 4, 6, 7 meses de alta, contando esse mês que a gente está agora. Voltando para o gráfico do dia, o BTC fez o topo lá em 73.800 e depois desse topo a gente teve 2, 4, 5 dias de queda e hoje o mercado está voltando a se recuperar um pouquinho. Essa queda do BTC de 20% fez com que muitas altcoins caíssem muito mais no preço que elas têm. Até se a gente vir aqui e olhar o semanal, a gente vai ver que a maioria está negativo justamente por causa dessa queda que o BTC teve durante esses últimos dias. E sim, como eu falei, durante uma bull run é totalmente normal a gente ter essas quedas no meio para que a gente volte a ter uma alta maior quando o mercado se recuperar. Deixa eu colocar em um mês de novo e a gente vai ver que aqui, por exemplo, teve uma queda de 50% só para depois atingir um novo all-time high no BTC de 140% dessa queda, se recuperando muito mais do que tinha perdido aqui embaixo. E sim, a gente já está numa bull run fazem alguns meses já e o mercado já deu sinais claros de que a gente já está nesse mercado de alta. Como, por exemplo, o Bitcoin atingindo um all-time high, igual eu mostrei aqui antes. Pessoas no Twitter falando sobre comprar casas, carros, ou então iate, relógio, essas coisas assim. Meme coins atingindo market cap de bilhões em pouco tempo. As pré-sales de meme coins arrecadando milhões sem as pessoas nem mesmo saberem para quem que eles estão enviando. Eu fiz um vídeo falando só sobre isso. Clica aqui em cima no cardzinho que vai aparecer aqui e depois dá uma olhada nesse vídeo. Tem o Elon Musk também que voltou a falar da Dogecoin. E uma coisa que provavelmente aconteceu contigo também, que são amigos mandando mensagem pedindo se tu ainda está investindo em Bitcoin e querendo ajuda para saber como que entra nesse mercado, já que agora está tudo subindo. Mas mesmo assim, com toda essa alta, a gente não está nem perto do que a Bull pode oferecer para nós nos próximos meses ou talvez no próximo ano também. Principalmente porque a gente ainda não chegou nos 2 principais sinais que indicam que a gente está no topo do mercado, que são as altcoins atingindo um novo all-time high. Então, se a gente voltar aqui no TradingView e pesquisar pela Solana, por exemplo, vamos pegar aqui, ela ainda não atingiu o all-time high, que é de 260 mais ou menos. Se a gente pegar o ETH, a mesma coisa também, ainda não atingiu o all-time high de quase 5 mil ali, 4.800 e pouquinho. E quando as altcoins começarem a atingir um novo all-time high, a gente já vai estar mais perto de uma consolidação do mercado do que mais perto do início igual a gente está agora. E o segundo sinal são as manchetes de jornais comuns ainda não terem falado sobre essa alta no Bitcoin que a gente teve nos últimos meses. Quando o Jornal Nacional, o UOL, esses sites
que ninguém presta atenção mais, começarem a falar sobre Bitcoin, isso quer dizer que a gente pode estar próximo de um topo. E sem falar desses sinais, nesse ano a gente ainda tem alguns eventos que podem mudar o rumo do mercado de um dia para o outro. Alguns deles são o halving do Bitcoin, o ETF do ETH, a FTX devolver o dinheiro das pessoas, que foi o que eles falaram há algum tempo atrás, e talvez um dos eventos que possa mudar mais ainda o rumo que o mercado está tomando é a eleição dos Estados Unidos. Se o Trump for reeleito, ele falou que não vai ser contra as criptomoedas como o Bitcoin e as altcoins. Isso aqui pode trazer, junto com o ETF do BTC, que já foi aprovado, muito volume para o mercado, fazendo com que mais pessoas comprem não só Bitcoin, mas todas as outras altcoins também que estão disponíveis. Essa bull aqui, ela tem tudo para ser uma das melhores bulls que a gente vai ter, principalmente depois que o BTF do BTC foi aprovado. Mais países, empresas e pessoas comuns que ainda nunca tinham investido em cripto vão passar a confiar tanto no Bitcoin quanto nas outras moedas, já que agora ele tem alguma regulamentação. Mas beleza, agora que a gente já entendeu tudo isso aqui, o que eu estou fazendo no meio de tudo isso, no meio dessas quedas, como eu estou me preparando para os próximos possíveis meses de alta que a gente tem pela frente, ou pelos próximos dias de queda que a gente pode ter. A primeira coisa é ter uma lista de coins para comprar durante essas quedas. Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo, mas que eu pessoalmente não gosto muito, é fazer 1 milhão de linha no gráfico, traçar Fibonacci e não sei o que eles fazem aqui no TradingView também, para sempre que chega em algum topo, eles tentam vender e depois tentam comprar de novo na baixa. Eu não gosto de fazer isso, mas se tu gosta, se tu confia em quem tu assiste no YouTube que faz isso aqui, ou então se tu tem esse conhecimento de ficar traçando essas linhas e vendendo no topo e comprando, recomprando na baixa, tu pode fazer isso, tipo vender uma porcentagem do que tu tá tendo para recomprar de novo depois, e enquanto isso colocando alguma coisa em stable também. Mas eu não gosto de fazer isso porque se eu errar o topo, eu posso acabar perdendo muita quantidade das moedas que eu tenho, e por isso eu prefiro ficar comprado só esperando o longo prazo, já que eu acredito que a gente ainda tem muita bull pela frente. E durante essas quedas eu volto para minha lista de coins que eu tenho salva e eu compro mais um pouco de cada uma dessas moedas que tiveram uma queda, para que no longo prazo eu tenha mais moedas para vender lá na frente. A segunda coisa é que aprender que durante uma bull nem sempre as moedas com fundamentos por trás vão ser as que vão performar melhor. Um exemplo fácil disso é se eu sair aqui na rua e perguntar o que é DePIN para alguma pessoa que eu vi, o que é restaking, o que é borrow. Eu provavelmente não vou achar ninguém que saiba me falar o que é isso aí. Mas se eu pedir o que é NFT, pode ser que eu encontre uma ou duas pessoas que saibam. Até porque na época do Bomb ou na época dos jogos, lá em 2020, no finalzinho de 2020, muita gente leiga que nunca tinha comprado cripto entrou no mercado, ou então talvez até viu alguma notícia sobre algum NFT que o Neymar estava usando, alguma coisa assim. Então eles sabem o mínimo que é isso aí. É muito mais fácil as pessoas normais comprarem uma meme coin que saiu na Solana, um NFT, do que stakear alguma moeda em algum protocolo que vai receber outra moeda e vai usar ela em outro protocolo para receber outra coisa. As pessoas que entram no mercado por alguns meses, elas querem fazer dinheiro rápido, porque é assim que as criptos são passadas para elas, seja pela mídia, pela TV, pelos jornais, ou por nós mesmos quando a gente fala para algum amigo que a gente ganhou algum dinheiro vendendo NFT e ele acha que é uma coisa fácil, que é uma coisa simples, que não tem nenhum estudo por trás. Então é normal essas pessoas normais virem com esse pensamento para o mercado cripto que a gente está agora. Um outro ponto importante é saber mudar de direção rápido, principalmente numa bull run. Hoje a gente já está falando de meme coins. Amanhã pode ser que o meta de NFTs volte. Mês que vem pode ser que os airdrops voltem com mais força. Então saber mudar de direção rápido e pegar os metas cedo fazem muita diferença na quantidade de profit que tu vai fazer no final de tudo. Ou então, se tu entrar um pouco mais tarde, pode ser que tu já esteja comprando na cabeça, igual acontece com muita gente. E último ponto, que talvez seja o principal, é saber vender as coisas e guardar o profit que tu acabou de fazer. Eu falo muito aqui nos vídeos de como é fácil fazer dinheiro durante uma bull run, quando o mercado está subindo, e qualquer coisa que tu compre vai fazer
no mínimo 10x, mas o mais importante que isso é saber guardar esse dinheiro. Eu vou fazer um vídeo mais para frente só falando sobre isso, mas muita gente que entrou nos jogos lá em 2020 e fez muito dinheiro, pode ser que hoje já não tenha mais porque não soube vender, não soube garantir o lucro que fez naquelas plays dos jogos e acabou ficando ou com os NFTs parados ou acabou colocando o dinheiro em outra coisa e acabou perdendo tudo. E como eu não gosto muito desse meta de meme coins que a gente está vivendo agora, principalmente na Solana, eu estou focando meu tempo em aprender outras coisas e focar em estudar projetos promissores que podem estourar muito na bull quando eles forem lançados. Um deles, com certeza, é o da Beta Chain, onde eu fiz um vídeo completo ensinando passo a passo de como usar a testnet para farmar um airdrop da Beta Chain no futuro. O vídeo é esse aqui que está passando aqui no final. É só clicar lá e assistir.